Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos nossos sacerdotes, Padre Gilbertinho, Padre Edson, e ao Padre Edson, que veio da Diocese de Janaúba, Minas Gerais. Nós estudamos juntos em Palmas. Que bom! Ele foi pároco do nosso seminarista Gilmar e já está conosco por ocasião da ordenação diaconal dos nossos seminaristas. Hoje, a igreja celebra a festa de São Bartolomeu, identificado no Evangelho com Natanael. E no Evangelho, Jesus, ele chama Natanael, um homem sem falsidade, um israelita de verdade. Como André havia comunicado a Pedro o encontro com Cristo, Filipe, no Evangelho de hoje, fala com o amigo Natanael. Mas é interessante a forma como acontece o Evangelho no dia de hoje, porque Filipe teve que convencer Natanael acerca de Jesus Cristo. Por isso o salmo que nós ouvimos nos garante que nós devemos ter sempre, e aqui eu já começo falando ao coração dos 3 que serão ordenados diáconos, nós precisamos ter sempre no coração uma boa notícia e ter a coragem de anunciá-la com muita convicção. Mas até mesmo as dúvidas que nós temos sobre Deus, elas podem nos ajudar na orientação do povo de Deus. E Filipe, ele não desanima diante da resposta de Natanael. No versículo 49, aparece o resultado. Quando Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não desanima, e porque não desanima, vai obter no final do Evangelho esta resposta de fé de Natanael. E qual foi a resposta de fé que está no versículo 49? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E depois disso, Natanael uniu-se ao Cristo e foi às últimas consequências. Hoje nós poderíamos nos perguntar: por que nós devemos nos unir a Deus?
Unir-se a Deus e à igreja não significa anular a nossa personalidade. Porque às vezes a gente acha que para ser de Deus a gente tem que se anular. Não. Deus não despreza nada que foi vivenciado por nós, mesmo as coisas ruins. Então, essa união ao Cristo, ela nos dá algumas garantias, e é isso que vai acontecer ao coração dos nossos seminaristas depois que se ordenarem diáconos. Eles serão preenchidos de amor, de esperança, de muita verdade, de responsabilidade, mas esse preenchimento vem do próprio Cristo, que vai transformar o coração deles. E aí Deus tem a coragem, depois da ordenação, de colocar aquele que é ordenado, aquele que recebe o ministério, Deus o coloca dentro do seu coração, mas de modo diferente. Porque agora eles vão experimentar uma outra dimensão da responsabilidade. Agora eles vão experimentar uma outra dimensão da responsabilidade, da liberdade, dos compromissos. E é esse processo que acontece a partir da ordenação que os coloca no coração de Deus, ali onde não existe nenhum isolamento. Ali no coração de Deus, onde não existe nenhuma concorrência, nenhuma disputa, nenhuma separação. E por serem colocados no coração de Deus, eles vão ter que olhar para a história dos santos. Por isso é providencial celebrarmos hoje São Bartolomeu, porque pela história dos santos vemos a vitória do amor sobre o egoísmo. Pela vitória dos santos, nós conseguimos compreender que a morte não tem a última palavra. E esse processo de seguimento que leva à vida eterna dá sentido ao presente. O seguimento que os nossos meninos estão fazendo a partir do momento em que saíram do ventre materno, é esse processo que dá a vida eterna, mas que o tempo todo foi dando a cada um deles o sentido no tempo presente. E agora eles vão ter que vencer algumas tentações. A pior tentação que eles correm, o risco de passar por elas, é a tentação de viver o egoísmo. A tentação de talvez querer colocar-se no lugar de Deus. A tentação de não querer fazer aquilo que está no salmo de hoje. Não querer ter Deus por perto. Então tomem cuidado para que depois que vocês receberem no domingo, dia 27, a estola, e eu fiz o exame de consciência para fazer essa homilia, para não serem revestidos de poder humano, para desprezar as pessoas. Mas para que vocês vão ser ordenados diáconos? Vocês vão ser ordenados diáconos para servir a Deus por meio da igreja no coração dos pobres. Todos aqueles que estão ali sentados são pobres. E eles precisam do alimento que Deus, Ele foi construindo dentro do coração de vocês, foi fazendo crescer. É agora que vocês vão experimentar o fruto da intimidade de vocês com Deus. Aí vocês serão levados a passar por muitas tentações, a deixar de fazer aquilo que é necessário ao ministério de vocês, para fazer coisas que não tem nada a ver com o ministério. Enquanto existia uma pessoa pobre necessitando de Deus, porque pobre, eu dizia ontem, são aquelas pessoas que abrem espaço à iniciativa de Deus.
E hoje as pessoas estão carentes de homens que tenham a coragem de levar esse alimento. Seja por uma bênção, por uma palavra, que depois de domingo vocês vão experimentar aquilo que Jesus disse no Evangelho: ide, pois, fazei discípulos meus entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas não precisam ficar com medo, porque Jesus também disse no Evangelho: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É isso que deve consolar o coração de vocês. As fragilidades, as fraquezas, e vocês que moram comigo sabem que eu fiquei preocupado com vocês esse tempo todo. Acompanhei bem de perto todo o processo de vocês ao longo desse primeiro semestre de 2017. Eu sei que o medo vai bater a porta do coração de vocês. Mas lembrem-se, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Então correspondam ao chamado que Deus realizou ao vosso coração. E esse chamado supõe que muitas vezes vocês vão passar pelo perigo, mas com prudência e simplicidade. Sejam prudentes e não compliquem a vida de vocês e muito menos a vida do povo para o qual vocês serão enviados. O Evangelho nos diz que o discípulo não deve ser maior que o mestre, nem o servo maior que o seu patrão. Da mesma forma, vocês vão ter que superar, como Cristo, dúvidas interiores. Mas levem as dúvidas de vocês para a oração. Tudo o que vocês tiverem com dúvida, sobretudo dúvidas que vêm lá do alto, aquelas dúvidas que a gente fica, será? Resolvam no coração de vocês as dúvidas, porque o povo precisa de alimento, e alimento sólido. Então leiam os documentos dos papas, mas leiam também o que o povo lê de vez em quando, isso faz bem para nós. Até o gibi da Turma da Mônica, às vezes vocês precisam ler para entender as crianças. As crianças têm o direito de se aproximar dos diáconos. E peçam a Deus a graça de não abandonarem a cruz que vocês estão pegando hoje. Vocês vão morrer. A cruz espera por vocês. Sacerdócio é isso. É ter que morrer para a sua vontade, morrer para a sua liberdade, mas vai experimentar outras formas. Mas não se esqueçam, tenham sempre o coração unido a Deus, porque é dele que vem a resposta para as nossas dúvidas. Mesmo as dúvidas existenciais, é de Deus que vem a resposta. É bom ter amigos padres, é bom, mas nem nós padres temos resposta para tudo e para todas as coisas. Então procurem eliminar do coração de vocês esse desejo de se afastar de Deus, muito pelo contrário. Se aproximem dele, que é ele que vai alimentar a vocação de vocês. E juntamente com o pão e o vinho, coloquemos a nossa vida no coração de Deus, pedindo a Ele a graça de sermos santificados. Que os nossos futuros diáconos sejam santos. A igreja é muito cheia de diáconos e muito cheia de padres. Não falta padre, não falta diácono. Faltam santos padres e santos diáconos. Façamos o nosso ofertório. CançãoNovaPlay.com. Assine já!